lateralmente, né? Porque só o espessamento e o encurtamento não seria capaz de acomodar, né, toda essa deformação. E nós temos também, dentro desse cenário, né, dos orógenos, o orógeno intracontinental, que alguns autores também chamam de intracratônico. Até o trabalho do Caude, né, fala um pouco disso, e tem um trabalho do Raimundo de 2014 também que fala bastante desse tipo de orógeno. Como é que se desenvolve, né? Então, um cenário que eu achei interessante, né, quando se fala desses orógenos intracontinentais, são os aulacógenos, né? Então, quando há abertura de uma bacia oceânica, você tem 3 ramos de abertura. Geralmente um deles não evolui. Agora imagina o cenário em que essa bacia oceânica se abriu, aí você tem aquele ramo que não evoluiu e ela volta a se fechar. Nesse momento, você já pode ter, né, inclusive, a subdução por baixo, né, dessa placa que tem ali o aulacógeno, e isso já vai gerar um campo de tensão que pode fazer com que esse aulacógeno ele se comprima. E aí você tem um tipo, né, de orógeno intracontinental. Agora imagina, por exemplo, se chegar ao outro continente e bater nessa zona, aí você tem outro campo de tensão ali e aquela região vai ser também comprimida, né? E aí você vai ter uma deformação semelhante, né, ao que se observa em orógenos colisionais. Zonas de fraqueza na litosfera, né? Então, como eu comentei das zonas de sutura lá no orógeno, né, dos Himalaias e tudo mais, às vezes você tem uma resposta, né, um campo de tensão que às vezes é bastante distal, né, e acaba controlando uma deformação, né, um processo orogênico de soerguimento em uma região que está um pouco distante, né, do ponto principal da tensão, gerando aí um tipo de orógeno dentro de um continente. Então aqui só para a gente falar, né, 2 exemplinhos sobre a questão dos Andes e das Rochosas. Eu poderia dizer que há um controle comum, que é a convergência, né, de uma litosfera oceânica e uma litosfera continental. A edificação das Rochosas ela é um pouquinho mais antiga. Ela está relacionada aí com o consumo, né, completo da placa oceânica, né, da litosfera oceânica de Farallon, que convergia com a placa norte-americana até mais ou menos 20 milhões de anos atrás. Nos Andes, nós temos aí ainda, né, em atividade, né, então a região andina passou por uma série de fases, né, orogênicas aí desde o Mesozoico, e a mais recente que a gente acompanha, né, começou, né, a acontecer há mais ou menos 30, né, 25 milhões de anos atrás. E essa fase, né, o processo é bastante semelhante, né, a convergência de duas, né, de uma litosfera oceânica e uma litosfera continental, né? Mas a fase orogênica ela é um pouco mais recente no caso da placa da região andina. As cadeias do Himalaia e dos Alpes europeus representam cordilheiras que se formaram pela colisão entre 2 placas continentais. Esse tipo de cinturão orogênico se forma após o fechamento de uma bacia oceânica, ou seja, forma-se após o consumo de toda a crosta existente em um oceano e, portanto, extingue um oceano completo. A Cordilheira do Himalaia, localizada na Ásia, tem uma extensão de mais de 2.500 km. O pico mais alto dessa cordilheira é também o pico mais alto do mundo, o Monte Everest, no Nepal e China, que se encontra a 8.848 metros de altitude. Professor, como acabei de dizer, a diferença entre o cinturão orogênico da Cordilheira do Himalaia e da Cordilheira dos Andes está basicamente no tipo do limite de placas. No caso dos Andes, temos uma convergência da placa oceânica de Nazca contra a placa continental sul-americana. O resultado da convergência oceano-continente é a subducção da crosta oceânica abaixo da margem continental, enquanto no caso do Himalaia, temos a colisão de 2 continentes e não existe crosta oceânica sendo consumida em zona de subducção. Mas além dessa diferença, quais são as particularidades do ponto de vista dos processos e produtos gerados nessas cordilheiras? Muito legal a questão, Bia. Eu falei um pouquinho dela na resposta anterior.
Agora eu vou entrar numa questão que eu não falei tanto, que é a questão do magmatismo. Uma das principais diferenças, eu acho, né, entre esses dois tipos de orógeno, né, como você já colocou, é a questão das litosferas envolvidas. Mas em função disso, você tem uma diferença no tipo de magmatismo. Na região andina, que é conhecida aí como um exemplo clássico, né, de um orógeno do tipo acrecionário, você deve imaginar que, por exemplo, tudo que é trazido pela placa de Nazca, né, sedimento, né, se você tem um platô, por exemplo, na placa de Nazca, né, vamos dizer que tem uma ilha oceânica, algo assim, esse material, como tem uma grande flutuabilidade por conta da sua espessura, né, imagina um platô oceânico, ele tem dificuldade, né, de entrar em subducção. Então ele pode ser acrecionado, né, adicionado a essa margem, né, do orógeno andino. Esse é um mecanismo, né, esse é um dos mecanismos que controla o crescimento da nossa crosta dos continentes. Então, essas colagens, né, essa acreção de terrenos, elas são considerados pequenos eventos tectonotermais, ou seja, a chegada desse platô e o choque dele com a crosta continental ali dos Andes vai gerar um espessamento crustal, vai haver metamorfismo. Então, isso é um evento que, em alguns aspectos, espessa, né, enrijece a crosta às vezes e, dependendo, né, da espessura que ela atinge, pode até culminar aí na delaminação. Outro aspecto interessante, é uma questão que está relacionada ao crescimento dessa crosta continental, é a adição de material que vem do manto. Isso é algo que acontece com maior volume, vamos dizer assim, no orógeno acrecionário, né? Porque imagina só, entre a litosfera em subducção e a litosfera continental, há uma porção do manto que está sobre a placa que está em subducção, certo? Que a gente conhece como a cunha do manto, né? A cunha mantélica. E a placa em subducção, ela perde voláteis, por conta ela está atingindo maiores pressões, maiores temperaturas, né? Ela está se aquecendo conforme ela vai entrando no manto, e ela vai liberando esses voláteis para essa cunha do manto, abaixando ali seu ponto de fusão, certo? E gerando magmas, né, que vão ascender e vão se encaixar na crosta ou na litosfera continental. Esse material ele pode se infiltrar ali na crosta, né, continental e formar lá rochas máficas, rochas félsicas, ou ele pode se acoplar na base, né, dessa litosfera, ajudar em alguns trabalhos que falam disso, né, que esse magma se acopla na base da litosfera, da crosta. Ele permite, né, a fusão da base da crosta e a geração de magmas, né, mais evoluídos, né, de composição mais félsica, né, que seriam esses granitos, e o magmatismo que é mais andesítico, né, mais dacítio nessa região. Isso também tem uma relação intrínseca com o mergulho em que a placa vai em direção ao manto. Se ela tem um alto ângulo de mergulho, vamos colocar ali 45 graus, ela permite, né, que você tenha, né, uma cunha do manto disponível para que essa região seja, né, como a gente fala, metasomatizada. Agora, se a placa mergulha com um ângulo mais baixo, ela pode até suprimir a presença dessa cunha do manto e evitar que você tenha, né, a geração de magma naquela região. Isso vai ter uma relação aí com o vulcanismo nessa região de orógenos acrecionários, que é o diferencial em relação lá à região dos Himalaias, onde o vulcanismo é mais raro. No entanto, esse espessamento crustal que há durante a colisão das litosferas, né, continentais, ele permite que a crosta inferior ela se aqueça, porque essa crosta ela concentra aí elementos radioativos, né, em especial potássio, né, se imaginar a crosta de 2 continentes, né, você tem lá uma certa concentração, né, de potássio, de tório, de urânio, e isso faz com que você aqueça essa crosta e funda ela parcialmente. Mas esse magma gerado, ele geralmente forma o que eu gosto muito de estudar, né, que na verdade esse processo em si, né, ele forma muito migmatito nessa região, né, e geralmente estão associados a essa colisão dessas litosferas continentais.
E uma coisa que é mais importante, talvez, nos orógenos colisionais do que nos acrecionários, não que não ocorra nos orógenos acrecionários, se a gente for observar, né, a dinâmica da deformação nos Himalaias, ela é bastante controlada pelo escape lateral, né? Os dobramentos, esses empilhamentos, né, que são muito comuns ali nos Andes, principalmente na região dos Andes centrais, eles acontecem também na região dos Himalaias, mas esse escape lateral acomoda muito da deformação naquela região. Desde o início do Proterozoico, há aproximadamente 2,5 bilhões de anos, o ciclo de Wilson está ativo em nosso planeta. O ciclo de Wilson é um processo que ocorre, como o próprio nome diz, ciclicamente ao longo do tempo geológico. Ele consiste em uma fase de quebra de um paleocontinente, semelhante ao que aconteceu entre o continente africano e sul-americano há aproximadamente 120 milhões de anos atrás. Na sequência, então, dessa quebra do paleocontinente, ocorre a formação de um oceano, como o próprio Atlântico se formou. Em seguida, devido à própria dinâmica de movimentação do mosaico de placas tectônicas na superfície da Terra, né, que tem a sua forma geóide, esse oceano que se formou, ele começa a se fechar. São gerados então os cinturões orogênicos, né? O início da formação dos cinturões orogênicos. Aí quando a crosta oceânica é totalmente consumida, tem início a colisão continental, como o exemplo já citado do Himalaia também. Esse processo de quebra continental, abertura e fechamento de um oceano e colisão continente-continente é chamado de ciclo de Wilson. Um ciclo completo desse dura mais ou menos 400 a 500 milhões de anos. Mas por que eu estou falando desse ciclo agora, né? Pensa comigo. Se o ciclo de Wilson está ativo desde lá do início do Proterozoico, né, aproximadamente 2,5 bilhões de anos, e um ciclo completo dura em média 500 milhões de anos, cadê os outros cinturões orogênicos relacionados aos ciclos mais antigos? Pois é, aqui tem outra diferença entre o termo cadeia de montanhas e cinturões orogênicos. Nem todo cinturão orogênico que os geólogos conhecem tem as cadeias de montanhas preservadas. Muitos cinturões orogênicos antigos não são verticalmente privilegiados. As, em outro momento, proeminentes montanhas relacionadas aos cinturões antigos já passaram por uma longa história de erosão e atualmente o que os geólogos conseguem acessar são as rochas encontradas lá na raiz, na base da cadeia de montanhas. São rochas que se formaram a dezenas de quilômetros de profundidade e que agora estão expostas para os nossos estudos. É nesses tipos de rochas profundas que eu trabalho lá na Bahia e que o professor Marco também trabalha, mas ele trabalha lá no Pará, em Carajás. Professor, conta para todo mundo como é que a gente chega na conclusão que aquelas rochas que a gente está vendo ali no meio da floresta amazônica ou no meio da depressão periférica do sertão baiano podem ser rochas relacionadas a um cinturão orogênico que se formou há bilhões de anos atrás. E se você pudesse citar alguns exemplos também do Brasil, do mundo, desses orógenos mais antigos que os exemplos que a gente já citou aqui, os modernos? Bom, Dan, é uma pergunta excelente. A gente não vê esses processos, né, atualmente no Brasil. Eles ocorreram no Brasil há alguns milhões de anos atrás, né? O principal, né, talvez o mais recente evento e principal é o ciclo brasiliano. E aí como é que a gente faz, né, para chegar lá no campo e entender que ali, né, existia, né, um orógeno, seja acrecionário, seja um orógeno colisional, seja um orógeno intracontinental. Bom, a gente vai juntando as peças, né? Então, hoje eu estou aqui conversando com vocês e estou sentado, né, sobre a porção, né, que seria aí a região onde você tem rochas ígneas, né, desse orógeno que é a faixa Brasília, né? Aqui em Monte Carmelo, né, a gente está nessa porção. Quando a gente vai ali para a Estrela do Sul, né, indo um pouco mais para oeste, a gente começa a entrar mais dentro do orógeno ainda. E aí a gente vai encontrar tanto granitos, né, de tipo I, migmatitos, né, para e ortognaisses, né, que foram aí deformados durante a aproximação aqui do Craton São Francisco, mais a leste, o bloco do Paranapanema que chega vindo aqui
de sudoeste, né? O Crato Amazônico, que vem mais ali de oeste e de noroeste. E no meio, né, dessa bagunça toda, vamos dizer assim, né, tem lá o tal do Maciço de Goiás. Uma placa, né, um pedaço aí, um fragmento mais antigo, né, que se envolveu aí no meio dessa colisão entre esses três blocos.